O que está na sua despensa agora mesmo pode estar impedindo você de ter um filho. E o pior é que esses alimentos parecem completamente inofensivos. Não estou falando de nada exótico ou de produtos proibidos. Estou falando do leite de soja do café da manhã, do biscoito recheado da tarde, do refrigerante do almoço, da latinha de milho da salada, da cerveja do fim de semana. Alimentos comuns, alimentos que estão na casa de todo mundo, alimentos que nunca ninguém associou a problemas de fertilidade. Mas a ciência mostra que o impacto desses produtos no sistema hormonal reprodutivo é real, documentado e muito mais frequente do que a maioria das pessoas imagina. Neste vídeo, vou te mostrar os 5 alimentos mais comuns que podem estar comprometendo silenciosamente a fertilidade, tanto masculina quanto feminina, e o que você pode fazer para proteger a sua saúde reprodutiva com escolhas simples no dia a dia. Se você clicou neste vídeo, é porque tem algum problema relacionado com isso. Mas você não está sozinho. Aqui no canal existem vários espectadores com os mesmos problemas que você. Fique à vontade para se comunicar com eles pelos comentários e compartilhar a sua experiência. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Todos os dias trazemos vídeos novos, ajudando a esclarecer e orientar sobre algum problema de saúde. E convenhamos, todos nós temos algum problema, não é? Mas não tenha medo. E também não se esqueça de procurar um médico pessoalmente para um acompanhamento adequado. Eu sou apenas um auxiliador informativo gratuito, que está aqui todos os dias para ajudar você com algo diferente relacionado à sua saúde. Agora, vamos começar. Tópico 1. Soja e derivados em excesso. Vamos ao primeiro alimento. E esse aqui vai surpreender muita gente, porque a soja tem uma imagem extremamente saudável no imaginário popular. Leite de soja, tofu, proteína de soja, edamame. Esses alimentos são frequentemente associados a uma alimentação equilibrada, leve e nutritiva. E de fato, a soja tem propriedades nutricionais relevantes. O problema não é a soja em si. O problema é o consumo excessivo e frequente, sem que a pessoa saiba o que esse excesso pode causar no sistema hormonal. Deixa eu te explicar o que acontece por dentro. A soja contém compostos chamados fitoestrógenos, especialmente um tipo chamado isoflavona. O nome pode parecer complicado, mas o conceito é simples. Os fitoestrógenos são substâncias de origem vegetal que o corpo reconhece de forma parecida com o estrogênio humano. Pensa assim, imagine que os receptores hormonais do seu corpo são fechaduras. O estrogênio produzido naturalmente pelo organismo é a chave original. Os fitoestrógenos da soja são cópias dessa chave, não idênticas, mas parecidas o suficiente para entrar na fechadura e ativar uma resposta hormonal. Quando o consumo de soja é moderado e ocasional, esse efeito é pequeno e o corpo lida bem. Mas quando o consumo é diário e em grandes quantidades, como acontece com pessoas que substituem o leite animal pelo leite de soja em todas as refeições, ou que consomem proteína de soja em pó todos os dias, esse efeito estrogênico começa a se acumular. E aí os problemas aparecem. Nos homens, o excesso de fitoestrógenos pode desequilibrar a relação entre estrogênio e testosterona. O corpo começa a receber um sinal hormonal que não deveria estar tão presente, e a produção de testosterona pode ser suprimida progressivamente. Com menos testosterona disponível, a produção de espermatozoides é afetada, tanto em quantidade quanto em qualidade. Nas mulheres, o excesso de estímulo estrogênico externo pode interferir no ciclo menstrual natural. O equilíbrio hormonal feminino é extremamente sensível, e qualquer alteração nesse equilíbrio pode comprometer a ovulação, dificultando a fertilização. Agora vem algo que muita gente nunca ouviu. Estudos clínicos mostram que homens que consumiam grandes quantidades de soja diariamente apresentaram concentração de espermatozoides significativamente menor
do que homens com consumo baixo ou ausente. Esse impacto foi observado mesmo em homens jovens e saudáveis, sem nenhum outro fator de risco para a infertilidade. Tive um casal que tentava engravidar há quase 2 anos sem conseguir. Quando analisamos a alimentação dos dois, percebemos que o marido consumia shake de proteína de soja todos os dias, às vezes 2 vezes por dia, há mais de um ano. Quando fizemos o espermograma, a concentração e a motilidade dos espermatozoides estavam abaixo do esperado. Com a orientação nutricional adequada e a substituição da fonte proteica, os resultados melhoraram progressivamente nos meses seguintes. A orientação prática é a seguinte: a soja não precisa ser eliminada da alimentação, mas o consumo excessivo e diário merece atenção, especialmente para casais que estão tentando engravidar. Varie as fontes de proteína, não dependa exclusivamente da soja, e converse com seu médico ou nutricionista sobre o padrão alimentar mais adequado para o seu caso. Tópico 2. Alimentos ultraprocessados ricos em gordura trans. Vamos ao segundo alimento. E esse aqui está presente na despensa de praticamente todas as casas brasileiras, muitas vezes sem que ninguém perceba o quanto consome. Biscoito recheado, salgadinho de pacote, margarina industrial, macarrão instantâneo, produtos de panificação industrializados. São alimentos baratos, práticos, saborosos e extremamente presentes na rotina alimentar do brasileiro médio. E todos eles podem conter gordura trans, um tipo de gordura artificial criada por um processo industrial chamado hidrogenação, que transforma óleos vegetais líquidos em gorduras sólidas para aumentar a durabilidade dos produtos. O problema é que essa gordura, quando entra no organismo, causa um efeito que vai muito além do coração e dos vasos sanguíneos, que já é bastante conhecido. Ela afeta diretamente a fertilidade, e esse lado da história quase ninguém conta. Deixa eu te explicar o que acontece por dentro. A gordura trans aumenta a inflamação sistêmica no organismo, ou seja, ela acende um processo inflamatório de baixo grau que se espalha pelo corpo inteiro de forma silenciosa e contínua. E os órgãos reprodutivos são extremamente sensíveis a esse ambiente inflamatório. Nos homens, a gordura trans afeta diretamente a motilidade dos espermatozoides, que é a capacidade deles de se mover de forma eficiente em direção ao óvulo. Um espermatozoide com motilidade comprometida tem muito mais dificuldade de completar o percurso necessário para a fertilização. Além disso, estudos mostram associação entre consumo elevado de gordura trans e maior índice de fragmentação do DNA espermático, o que afeta não apenas a fertilização, mas também a qualidade do embrião. Nas mulheres, a gordura trans está associada a um risco significativamente maior de infertilidade ovulatória, que é quando a ovulação não acontece de forma regular ou eficiente. Pesquisas mostram que mulheres com consumo elevado desse tipo de gordura têm maior dificuldade de ovular normalmente, comprometendo diretamente as chances de gravidez. Agora vem o detalhe que quase ninguém percebe. A gordura trans também interfere na sensibilidade à insulina. E como vamos ver no próximo tópico, a insulina tem um papel central no equilíbrio hormonal reprodutivo. Ou seja, esse segundo alimento já está preparando o terreno para o problema que vamos discutir em seguida. Pensa assim: imagine que os órgãos reprodutivos são como jardins que precisam de um ambiente tranquilo e equilibrado para florescer. A gordura trans é como jogar um produto químico irritante nesse jardim todos os dias. Aos poucos, o ambiente vai ficando hostil para o que deveria crescer ali. Tive uma paciente de 32 anos que tentava engravidar há mais de um ano. Ao analisar sua alimentação, percebi que o padrão alimentar dela era rico em ultraprocessados, biscoitos, salgadinhos e margarinas presentes em praticamente todas as refeições. O ciclo menstrual dela era irregular e a ovulação estava comprometida. Com a reeducação alimentar orientada por nutricionista e
e o acompanhamento médico adequado, em alguns meses o ciclo se regularizou e a ovulação voltou a acontecer de forma consistente. A orientação prática é clara. Leia os rótulos dos produtos que você consome. Sempre que encontrar os termos gordura hidrogenada ou gordura parcialmente hidrogenada na lista de ingredientes, esse produto contém gordura trans. Reduza progressivamente o consumo desses alimentos e substitua por opções mais naturais: frutas, castanhas, ovos, alimentos frescos. Seu sistema reprodutivo vai sentir a diferença. Tópico 3. Açúcar refinado e bebidas adoçadas. Chegamos ao terceiro alimento, e esse aqui é provavelmente o mais consumido de todos os que vamos falar hoje, e o menos associado a problemas de fertilidade no imaginário popular. O cafezinho com 2 colheres de açúcar, o refrigerante do almoço, o suco de caixinha da tarde, o iogurte adoçado, a sobremesa depois do jantar. Parece pouco, parece normal, mas quando você soma tudo isso ao longo do dia e repete esse padrão todos os dias, o impacto no sistema hormonal é real e mensurável. E a maioria das pessoas não faz essa conexão. Deixa eu te explicar o que acontece por dentro. Toda vez que você consome açúcar refinado ou uma bebida adoçada, o nível de glicose no sangue sobe rapidamente. O pâncreas responde a esse aumento liberando insulina, um hormônio essencial para transportar essa glicose para dentro das células. Até aqui, tudo normal. O problema começa quando esse ciclo se repete muitas vezes ao dia, todos os dias. Com o tempo, o corpo começa a precisar de doses cada vez maiores de insulina para fazer o mesmo trabalho. Os níveis de insulina ficam cronicamente elevados e é aí que a fertilidade entra em cena. A insulina elevada de forma crônica interfere diretamente em 2 hormônios reprodutivos fundamentais: a testosterona nos homens e a progesterona nas mulheres. Nos homens, o excesso de insulina suprime a produção de testosterona, que, como já conversamos, é essencial para a produção de espermatozoides saudáveis. Com menos testosterona disponível, a concentração e a qualidade dos espermatozoides caem progressivamente. Nas mulheres, a insulina elevada estimula os ovários a produzirem mais androgênios, que são hormônios masculinos. Esse desequilíbrio pode impedir a ovulação de acontecer normalmente. E aqui está um ponto muito importante. Esse mecanismo é exatamente o mesmo que acontece na síndrome dos ovários policísticos, conhecida como SOP, uma das principais causas de infertilidade feminina no mundo. O consumo excessivo de açúcar não causa a SOP diretamente, mas pode agravar significativamente o quadro em mulheres que já têm predisposição para a condição. Agora vem algo que muita gente nunca ouviu. As bebidas adoçadas são ainda mais problemáticas do que o açúcar sólido, porque o açúcar líquido é absorvido pelo organismo de forma muito mais rápida, gerando picos de insulina ainda mais intensos e abruptos. Um copo de refrigerante ou suco industrializado pode gerar um pico hormonal maior do que uma sobremesa açucarada do mesmo valor calórico. Pensa assim: imagine que o sistema hormonal reprodutivo é como uma orquestra afinada. Cada instrumento precisa tocar no momento certo, na intensidade certa. A insulina cronicamente elevada é como alguém que fica aumentando o volume de um instrumento de forma descontrolada, desafinando toda a orquestra ao redor. Tive um casal onde a esposa tinha diagnóstico de SOP e dificuldade para ovular regularmente. Ao analisar a alimentação dela, o consumo de açúcar era muito elevado. Refrigerantes diários, sucos industrializados, biscoitos e sobremesas frequentes. Com a redução progressiva do açúcar, orientação nutricional específica e acompanhamento médico adequado, o ciclo menstrual foi se regularizando ao longo dos meses e a ovulação voltou a acontecer com mais consistência. A orientação prática é a seguinte: reduza progressivamente o açúcar refinado
e substitua bebidas adoçadas por água, água com limão ou chás naturais sem açúcar. Não precisa ser uma mudança radical da noite para o dia, mas cada redução consistente já contribui para um ambiente hormonal mais favorável à fertilidade. E se você tem histórico de SOP ou resistência à insulina, converse com seu médico sobre como a alimentação pode fazer parte ativa do seu tratamento. Tópico 4. Álcool, especialmente cerveja. Vamos ao quarto alimento, e esse aqui eu preciso abordar com cuidado, porque não estou falando de proibição, e sim de informação que a maioria das pessoas simplesmente nunca recebeu. A cerveja do fim de semana, o vinho do jantar romântico, a dose de destilado na confraternização. Para a maioria dos casais, isso faz parte da vida social normal, e pouquíssimas pessoas associam esse hábito a dificuldades de fertilidade. Mas existe algo específico na cerveja que vai além do álcool em si, e que torna essa bebida particularmente problemática para o sistema hormonal reprodutivo. Deixa eu te explicar. A cerveja é produzida com lúpulo, a planta responsável pelo amargor característico da bebida. O que pouquíssimas pessoas sabem é que o lúpulo contém compostos com forte ação estrogênica, ou seja, além de todo o impacto do álcool no organismo, a cerveja ainda carrega uma carga adicional de substâncias que imitam o estrogênio dentro do corpo. Para os homens, esse efeito duplo, álcool mais fitoestrógenos do lúpulo, cria um ambiente hormonal progressivamente desfavorável. O estrogênio em excesso suprime a produção de testosterona, reduz a qualidade dos espermatozoides e pode, ao longo do tempo, causar alterações físicas visíveis, como o acúmulo de gordura na região do peito e do quadril. Mas o impacto do álcool na fertilidade vai além do desequilíbrio hormonal direto. O fígado é o órgão responsável por metabolizar e eliminar os hormônios que já cumpriram sua função no organismo. Quando o fígado está sobrecarregado pelo processamento contínuo do álcool, essa função de limpeza hormonal fica comprometida. O resultado é o acúmulo progressivo de estrogênio no organismo, tanto em homens quanto em mulheres. Nos homens, esse acúmulo de estrogênio suprime ainda mais a testosterona e prejudica a espermatogênese, que é o processo de formação dos espermatozoides. Nos homens que bebem regularmente, estudos mostram redução na concentração, na motilidade e na morfologia dos espermatozoides. Ou seja, o álcool afeta praticamente todos os critérios de qualidade seminal ao mesmo tempo. Nas mulheres, o excesso de estrogênio acumulado pelo fígado sobrecarregado pode interferir no ciclo menstrual, comprometer a ovulação e dificultar a implantação do embrião no útero. Além disso, o álcool reduz os níveis de progesterona, hormônio essencial para preparar o útero para receber e manter uma gravidez. Agora vem o detalhe que quase ninguém considera. Mesmo quantidades moderadas de álcool, consumidas com frequência regular, já são suficientes para impactar a fertilidade de forma mensurável. Não é necessário beber até se embriagar para que esse efeito aconteça. O consumo frequente e contínuo, mesmo que aparentemente controlado, vai acumulando impacto hormonal ao longo do tempo. Pensa assim, imagine que o fígado é um filtro de água. Quando ele está funcionando bem, filtra e elimina tudo que não deveria ficar no organismo, incluindo o excesso de hormônios. Quando você sobrecarrega esse filtro com álcool regularmente, ele perde eficiência. E aí, substâncias que deveriam ser eliminadas começam a se acumular, desequilibrando tudo ao redor. Tive um paciente de 38 anos que tentava ter filho com a esposa há mais de um ano. O espermograma mostrava baixa motilidade e morfologia alterada. Quando conversei sobre os hábitos dele, ele bebia cerveja praticamente todos os dias, entre 2 e 3 latas, o que considerava completamente normal. Com a redução significativa do consumo e o acompanhamento adequado, o espermograma seguinte já mostrava melhora em todos os parâmetros avaliados. A orientação prática é direta.
Se você está tentando engravidar, seja homem ou mulher, reduzir significativamente o consumo de álcool é uma das mudanças com maior impacto comprovado na fertilidade. Não precisa ser abstinência total para sempre, mas durante o período em que a gravidez é o objetivo, essa redução faz uma diferença real e mensurável. Converse com seu médico sobre como incluir essa mudança no seu plano de saúde reprodutiva. Tópico 5. Enlatados e alimentos com BPA. Chegamos ao quinto e último alimento, e esse aqui é o que mais surpreende as pessoas, porque o problema não está exatamente no alimento em si, mas na embalagem que o contém. Milho em lata, ervilha em lata, atum enlatado, extrato de tomate, feijão em lata. São alimentos práticos, baratos e extremamente comuns na cozinha brasileira. Muitas pessoas os consideram opções até saudáveis, afinal, são proteínas, legumes, vegetais. Mas existe algo nessas embalagens que pode estar entrando silenciosamente no seu organismo e interferindo de forma significativa na fertilidade. Estou falando do BPA, o bisfenol A. Deixa eu te explicar o que é isso de forma simples. O BPA é um composto químico utilizado na fabricação de embalagens plásticas e no revestimento interno de latas de alimentos e bebidas. Ele está presente em grande parte das embalagens industriais que usamos no dia a dia, e o problema é que ele migra para o alimento ou bebida contida na embalagem, especialmente quando exposto ao calor ou quando a embalagem é antiga ou danificada. Quando o BPA entra no organismo, ele age como um disruptor endócrino, um termo médico para substâncias que interferem no sistema hormonal do corpo. E a forma como ele interfere é particularmente problemática para a fertilidade. O BPA imita o estrogênio dentro do organismo, se ligando aos mesmos receptores hormonais e gerando respostas que o corpo não deveria estar recebendo. Pensa assim. Lembra da analogia da fechadura que usei no primeiro tópico, quando falei da soja? O BPA faz a mesma coisa. Ele é uma chave falsa que consegue abrir as fechaduras do sistema hormonal, enviando sinais errados para o organismo inteiro. E os efeitos na fertilidade são concretos e documentados. Nos homens, a exposição frequente ao BPA está associada à redução significativa na qualidade do sêmen, com queda na concentração, na motilidade e na morfologia dos espermatozoides. Estudos mostram que homens com níveis mais elevados de BPA na urina apresentam parâmetros seminais consistentemente piores do que homens com baixa exposição. Nas mulheres, o BPA interfere na maturação dos óvulos, pode comprometer a implantação do embrião no útero e está associado a maior risco de aborto espontâneo precoce. Pesquisas em mulheres submetidas a tratamentos de fertilização in vitro mostraram que aquelas com níveis mais elevados de BPA no organismo apresentavam menor taxa de fertilização e menor qualidade embrionária. Agora vem algo que muita gente nunca ouviu. O BPA não precisa ser consumido em grandes quantidades para causar efeito. Ele é uma substância com ação hormonal ativa, mesmo em doses muito pequenas, porque o sistema hormonal do corpo é extremamente sensível. Pequenas exposições repetidas ao longo do tempo se acumulam e geram impacto real no equilíbrio endócrino. E aqui está o agravante. O BPA não está apenas nas latas de alimentos. Ele está em garrafas plásticas rígidas, em recipientes plásticos usados para aquecer alimentos no micro-ondas, em embalagens de bebidas e até em papel térmico de recibos e cupons fiscais. A exposição diária é muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Tive uma paciente de 34 anos que havia passado por 2 tentativas de fertilização in vitro sem sucesso. Quando analisamos os hábitos dela com mais cuidado, percebemos que ela aquecia praticamente todas as refeições em recipientes plásticos no micro-ondas, consumia alimentos enlatados com frequência e carregava sempre uma garrafa plástica rígida para beber água.
Com a orientação para substituir essas embalagens por vidro e inox e as demais mudanças no acompanhamento médico, a terceira tentativa resultou em gestação. A orientação prática é esta: substitua embalagens plásticas por vidro ou inox, sempre que possível. Nunca aqueça alimentos em recipientes plásticos, mesmo que sejam indicados como próprios para micro-ondas. A migração do BPA aumenta com o calor. Prefira alimentos frescos aos enlatados quando possível. E quando usar latas, escolha marcas que indiquem ausência de BPA no revestimento. Informação que já começa a aparecer em alguns produtos no mercado brasileiro. Pequenas mudanças nas embalagens que você usa todos os dias podem fazer uma diferença real no ambiente hormonal do seu corpo e, consequentemente, na sua fertilidade. Então, vamos recapitular o que conversamos hoje. Soja em excesso, gordura trans, açúcar refinado, álcool, especialmente a cerveja, e as embalagens com BPA. 5 alimentos e hábitos que estão presentes na rotina da maioria das casas brasileiras e que podem estar comprometendo silenciosamente a fertilidade sem que ninguém perceba. A boa notícia é que a alimentação é um dos fatores que você pode mudar. Não precisa ser perfeito, não precisa mudar tudo de uma vez, mas cada escolha mais consciente cria um ambiente hormonal mais favorável. E isso faz diferença real no seu corpo ao longo do tempo. Se você se reconheceu em algum desses hábitos, me conta aqui nos comentários. Qual desses 5 estava mais presente na sua rotina? Sua experiência pode ajudar outro casal que está passando pela mesma situação sem saber por onde começar. Se este vídeo te ajudou, deixa o seu like. Isso faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam dessas informações e ainda não tiveram acesso a elas. E se você ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora. Aqui você vai continuar encontrando conteúdos que ajudam a entender melhor o funcionamento do corpo e a tomar decisões mais conscientes para viver com mais saúde. Lembrando sempre, este vídeo tem caráter educativo e não substitui a consulta médica. Se você tem dúvidas sobre fertilidade, procure um especialista. Cuidar da saúde reprodutiva começa com informação, mas se completa com acompanhamento profissional. No próximo vídeo, vou falar sobre algo que está diretamente conectado ao que conversamos hoje e que surpreende muitos casais que estão tentando engravidar. Não perca. Até lá. Cuide-se bem.